E aí, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live, mais um assunto sobre, mais uma noite, né, desse assunto tão importante. Gente, hoje eu estou simultaneamente em Facebook e Instagram, tá? Se você tem algum amigo, já quero pedir para você que está chegando aí, querer dizer as boas-vindas, em primeiro lugar. E querer pedir para você, faz um favor para mim, convida alguém, manda esse link para alguém. Esse assunto é tão importante, esse assunto é tão mal interpretado, mal entendido, tem tanta gente sofrendo por causa desse tipo de assunto. E eu queria então te pedir esse favor, se você puder convidar alguém para participar dessa live. A gente vai ser bem instruído e vai ser muito legal a gente estar aqui hoje, tá bom? Então, bem-vindo a todos. Você depois pode assistir. Eu quero antes de eu começar o assunto, eu quero lembrar duas questões que a gente sempre conversa aqui na nossa live. Primeiro, você pode receber esse vídeo depois no seu WhatsApp, tá? Se você quiser, então, deixa o seu comentário ou me manda um direct com o seu WhatsApp e eu tô postando esse vídeo no YouTube e depois eu passo o link para você então, tá? Se você quiser me seguir lá no YouTube, por favor, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Myron Pereira, tá? Só achar lá e se inscrever. E como diz a Luísa, minha filha de 8 anos, ela diz: olha, papai, pede para as pessoas te seguirem lá e apertar o sininho. Ela é minha tutorial aí do YouTube, tá? Minha filha Luísa de 8 anos. Então, gente, bem-vindos, bem-vindas, que alegria, muito bom estar aqui com vocês. Aqui em Brasília tá um clima o dia inteiro com chuva, com um friozinho gostoso, então espero que esteja tudo bem aí na sua cidade ou na região que você está, tá joia? Gente, nós estamos dedicando um tempo, o áudio tá bom, gente? Me dá um suporte aí, quem tá online pode me dar um help aí, se o áudio tá legal, tanto no Instagram quanto no Facebook. Quem pode me dar esse feedback aí, por favor? Manda um okzinho aí se o áudio tá legal, se o vídeo... O vídeo deve estar legal, né? Mas só o áudio tá legal, gente? Tudo certo? Podemos tacar brasa? Ótimo, muito obrigado. Pessoal do Facebook também, o áudio tá tranquilo. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me dão um retorno aí, tá? Cleide, meu amigo, cara, quantos anos! Mano, depois eu quero falar com você, cara, trocar ideia. Caraca, quantos anos, cara, que legal, que legal. Gente, vamos lá então. A gente tem gastado um tempo nas últimas semanas. Eu estou numa série de palestras, de 4 palestras, sobre o assunto perdão. E a gente está respondendo essa pergunta: por que é tão difícil perdoar? Por que eu não consigo perdoar? E nisso a gente está com o propósito de conceituar melhor e também romper com os paradigmas, os conceitos errados, as práticas erradas do perdão. Então a gente está falando um pouquinho, tentando responder essa pergunta, construindo essa pergunta, por que eu não consigo perdoar, olhando para quais são os mitos e as verdades sobre esse assunto que é tão delicado, certo? Justamente por ser um assunto importante, ele é um assunto histórico, né? Desde a formação da civilização humana, a relação humana uns com os outros, esse assunto vem sendo abordado antes pela filosofia, depois pela religião. Hoje a psicologia, a ciência tem gastado um tempo e gastado esforço estudando esse assunto. Então, justamente porque ele é muito importante, ele também vai ser muito mal entendido, porque todo mundo precisa, todo mundo, né, chega um dia que tem que usar essa ferramenta e por isso às vezes acaba gerando algum conflito, tá certo? Onde nós vamos começar hoje? Nós vamos começar hoje numa questão muito importante para a gente entender o perdão, que é a seguinte: qual é um dos propósitos do perdão? O perdão é permitir e facilitar e promover que o homem não permaneça ou não esteja na solidão. Todos nós sabemos que o homem foi
criado para a relação, né? Nós somos seres sociais. Então, quando a gente está falando que a essência do homem é o viver social, nós estamos falando então que o perdão vai ser esse mecanismo de permitir, de facilitar que o homem continue nesse estado. E justamente porque o homem tem essa essência relacional, todos nós, todo ser humano tem um forte desejo pela conexão. Então não há nenhum ser humano que não nasça já dentro da sua essência esse desejo por essa conexão. Então todos nós somos sociáveis, todos nós somos relacionais. E a segunda questão importantíssima que a gente às vezes esquece é que o perdão, ele trata de um outro ponto que é da essência do homem, que é ter uma harmonia nessa conexão. Então, 2 pontos importantes para a gente entender. Primeiro, o homem é social e justamente porque ele é social, ele quer uma relação social em harmonia. Então, o perdão ele vai ser essa ferramenta que produz no homem essa conexão, né, que mantém o homem nessa conexão, ou repara no homem essa conexão que às vezes foi rompida, às vezes foi danificada. E em segundo lugar, ele trata também de um outro desejo inerente ao homem, que é a questão do impulso em viver essa conexão em harmonia, tá certo? Então, por isso que o perdão vai tirar o homem desse estágio de solidão, desse estágio de solitude, de individualidade, e vai tratar a pessoalidade do homem a fim de que ele viva essa relação harmoniosa, essa relação conectada de forma harmoniosa, certo? E aí, então, a gente vai entender algumas coisas nesse processo. Primeiro, nós vamos entender algumas características do que o perdão não é, né? Antes da gente entender, às vezes, o que o perdão é, a gente tira os conceitos daquilo que o perdão não é. E aí a gente vai facilitando o processo, no fim a gente chega na essência do que é, né? A proposta dessa nossa conversa aqui nessas quatro palestras, nesses 4 encontros, é a gente escavar, né? É o trabalho de escavação. A gente ir tirando os entulhos, né? Isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é, não é, até que a gente chegue na profundidade do que é o perdão. Às vezes o perdão está lá escondido entre escombros. Então a gente precisa tirar tudo isso que está em cima para depois a gente chegar no que o perdão é, certo? Então, primeira coisa, gente, que eu queria tratar aqui hoje do nosso assunto. Perdão, gente, não é uma fraqueza, tá? Olha que interessante. Na nossa cultura, na nossa construção, talvez você já tenha até ouvido a respeito disso, até visto pessoas tendo esse tipo de comportamento. É muito fácil a gente entender a gente perceber e às vezes acreditar que o perdão quem perdoa é uma pessoa boba, é uma pessoa que não é esperta, é uma pessoa que deixa os outros passarem por cima dela, né? Erroneamente a gente constrói essa ideia de que perdão é uma fraqueza. Ah, não, poxa, você perdoou de novo, fulano fez tanta coisa, você deixou, fulano fez isso, ou seja, então é possível que na nossa construção e na nossa tentativa de manter essa harmonia relacional, a gente vincule o perdão como uma fraqueza. Isso é um erro absurdo, né? Porque nós, na verdade, porque a gente tem essa conexão, esse desejo pela conexão, a gente admira quem consegue perdoar. Lá no íntimo mesmo, lá assim, mais profundo da nossa mente, da nossa percepção, se a gente for bem sincero com a gente mesmo, a gente vai perceber que o ato de perdoar é uma questão admirada. Nós, no fundo, admiramos aqueles que perdoam. As histórias de perdão que às vezes a gente ouve, elas comovem a gente. Elas causam uma admiração, elas causam uma atração em nós. Então isso é um sofisma, né? Isso é um engano de a gente achar que o perdão é uma fraqueza, tá? O perdão não é uma fraqueza. Pelo contrário, o perdão é um feito notável. Por quê? Olha só o que partilhar, o que é exercer o perdão.
uma pessoa te ofende, certo? Quando uma pessoa te ofende, o que ela acabou de fazer? Ela acabou de interferir em um desejo humano, inerente ao humano, que é o quê? A humanidade, que é manter o vínculo, manter o ciclo, manter essa conexão, correto? Então, quando uma pessoa ofende outra, ela está indo contra um acordo social inerente a todo homem. Então, ele está praticando um comportamento desumano, certo? Então, o ofensor exerce um comportamento contra a humanidade, ok? Porque, humanamente falando, o desejo do homem é essa conexão. Então, quem está perdoando está fazendo o quê? Ele olha esse ofensor e ele consegue separar o que é o comportamento desumano e ver no ofensor alguém humano. Olha que interessante. Então, por que o perdão não é uma fraqueza? Olha que interessante. Por quê? Porque quando alguém te ofende, quando alguém me ofende, pelo perdão eu consigo separar que aquilo que a pessoa, com o comportamento que ela me ofendeu, não é natural, não é a pessoa, é só um comportamento errôneo. E aí, mesmo assim, eu consigo, através do perdão, olhar e ver a humanidade da pessoa distinta do comportamento desumano que ela cometeu. Então, esse ato, quando a gente vai entendendo o processo do perdão, tá vendo que a gente vai chegando num conceito interessante? Então, reconhecer a humanidade de quem tem um comportamento desumano, só o perdão consegue. Entende? Então, o perdão consegue, o perdão me leva a olhar a pessoa humana, mesmo quando ela tem um comportamento desumano de me ofender, de me ferir, de ferir a nossa conexão que é tão inerente à raça humana. Então, o perdão não é fraqueza, pelo contrário. Nesse sentido, o perdão se torna a maior força, a força mais heróica do espírito humano. Ou seja, então, perdão é algo, é uma das atitudes mais nobres do ser humano. Por quê? Porque ele consegue separar o comportamento desumano e ver na pessoa que teve esse comportamento, continuar vendo essa pessoa como um ser humano, tá? Então, nós não podemos afirmar e acreditar que perdão é para fraco, perdão é uma bobeira, perdão é um... Não, pelo contrário, perdão é algo nobre. Tem um líder de um movimento mundial chamado Combatentes pela Paz. Ele é um palestino. O nome dele é Bassam Aramin. Você pode procurar aí no Google, você vai ver a história dele. A história dele é o seguinte: ele é um palestino, todos sabem a guerra que existe, né? A rixa que existe entre palestinos e israelenses. E ele, quando criança, um soldado israelense matou um dos seus amigos de forma gratuita, né? De forma assim, uma criança, então foi de forma brutal. E esse Aramin, né? Esse Bassam Aramin, ele cresceu então revoltado. Ele internalizou aquilo e ele se tornou um combatente do exército contra os soldados israelenses. E aí, num determinado tempo da vida dele, ele foi preso. Olha que história. Ele foi preso, passou alguns anos na prisão. E na prisão, ele teve a oportunidade de fazer amizade com o carcereiro que era do exército inimigo, que era israelense. E ele diz que esse contato com esse carcereiro que cuidou dele, esse contato permitiu que ele visse no inimigo um humano. Olha que massa. Ele estava a vida inteira revoltado porque perdeu um amigo pelo exército inimigo. O exército inimigo matou um amigo de infância dele, quando ele era criança. Ele cresceu revoltado, foi para a guerra, foi preso, estava lá aos cuidados do exército inimigo, e nessa experiência ele conseguiu fazer amizade com esse carcereiro do inimigo, e mesmo assim nas conversas ele foi despertando a sua mente para separar um comportamento desumano da pessoa humana. O que aconteceu? Esse cara teve uma revolução na vida dele. Ele saiu, foi solto, e em vez de voltar para a guerra,
ele montou então um grupo de paz para pregoar a paz entre as duas nações. Chama Combatentes pela Paz. Ok? História legal? Bacana. Em 2015, a filha dele foi assassinada por um soldado israelense. A filha dele estava na escola e ela foi brutalmente assassinada de novo por um soldado israelense. O que o Bassam Aramin fez? A gente vai pensar assim, pô, será que ele perdoou de novo? Que cara fraco, vai perdoar de novo? Aí a palavra dele, a frase dele é muito marcante. Ele diz assim: o assassinato de Abir, que é a filha dele, poderia ter me levado ao caminho fácil do ódio e da vingança. Mas para mim não há volta do diálogo e da não violência. Afinal, foi um soldado israelense que matou a minha filha. Mas foram 100 soldados, ex-soldados israelenses, que construíram um jardim com o seu nome na escola onde minha filha foi assassinada. Olha que interessante. Cara, o cara chegar a um nível desse, poxa, ele passou todo um histórico de infância perdendo um amigo pelo soldado do exército oposto. Foi preso, saiu, montou, quis viver a paz, quis apregoar a paz. No auge do seu exercício, ele vai e a filha dele é assassinada também pelo exército inimigo. E mesmo assim, esse cara entra nesse processo e diz assim, não, calma lá. Um soldado matou a minha filha, mas o meu trabalho de apregoar a paz fez com que 100 ex-soldados do mesmo exército fossem lá no colégio da minha filha, onde ela foi assassinada, e construíssem um jardim com o nome dela em homenagem a ela. Então, cara, a gente olha essa história e não tem como a gente dizer que essa história não comove a gente. Não tem como a gente dizer assim, não, essa história é... Não, cara, perdão então não é uma fraqueza. Perdão é algo da mais alta nobreza do espírito humano. Ok? Outra coisa interessante para a gente descobrir, ir descobrindo, tirando de cima os entulhos do perdão. Perdoar, gente, não é uma subversão da justiça. O que é isso? O que é subverter a justiça? O perdão não anula as consequências dos atos contra o outro. A gente pensa que perdoar... Por que muito do que a gente não consegue perdoar e tem esse conceito na nossa cabeça? Por que muita gente não consegue perdoar? Porque a gente está pensando que o perdão vai fazer com que a pessoa que nos ofendeu não cumpra aquilo que ele precisa cumprir pelos seus atos. E o perdão não é isso. O perdão não livra a pessoa da consequência. O perdão não livra a pessoa de pagar pelo que ela fez, pagar pelo comportamento cometido, pagar pela ação desempenhada. Não, o perdão não é isso. O perdão não é a subversão da justiça. O perdão não é a bajulação para aliviar a culpa, aliviar a consequência do ato feito. Não, pelo contrário. O perdão é voltar a essa dignidade, restabelecer a humanidade, restabelecer a dignidade da pessoa e mesmo assim ela possivelmente vai sofrer todos os atos consequentes das ações que ela desempenhou na hora da ofensa. Então, primeiro, quem está perdoando não está livrando a pessoa do castigo, tá? Por quê? Perdão não é isso. Quem foi o ofensor e está pedindo perdão, está reconhecendo os seus atos e acessando o perdão da pessoa, também não pode acreditar que ele pedindo perdão, ele vai ser livre da justiça, tá? Isso não acontece. O perdão não é uma subversão da justiça, nem para quem comete e nem para a vítima, certo? Não confundamos essas duas coisas. Se eu errei, se eu ofendi uma pessoa, essa pessoa vai me perdoar e mesmo assim eu vou sofrer as consequências dos meus atos. Se alguém me ofendeu e eu perdoei esse ofensor, mesmo assim o ofensor vai ser penalizado pelas suas
pelos seus atos, tá? Um exemplo muito legal que a gente pode tirar disso é o encontro de Jesus com os dois ladrões na cruz, né? Um pediu, falou assim, Senhor, olha, eu reconheço o Senhor, massa, então me tira daqui. Nada a ver. E o outro falou assim, Senhor, eu reconheço que eu sou ladrão, eu reconheço que eu estou aqui por justa causa, eu errei mesmo. Então vamos fazer o seguinte, lembra de mim aí quando o Senhor estiver no paraíso. Ah, que legal. Aí Jesus falou o quê? É mesmo, você está certo. Logo, daqui a pouquinho você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, esse cara foi perdoado, mas mesmo assim foi punido e sofreu a punição completa do seu ato de ofensa, o seu ato de prejuízo contra as outras pessoas. Tá ok? Outra coisa, gente, a gente vem falando isso já assim, acho que nas duas primeiras a gente deu uma pincelada nisso. Perdoar, gente, não é esquecer. Esse talvez seja o primeiro dos mais graves erros na hora de perdoar. Porque a gente não consegue esquecer e por não conseguir esquecer, a gente acha que a gente não perdoou. Ou a coisa foi tão grave que a gente acha que para perdoar a gente vai esquecer. Mas eu não quero esquecer o que fulano fez comigo. Calma. Perdoar não é esquecer. O ciclo do perdão, pelo contrário, só pode ser ativado completamente com absoluta verdade e honestidade. Tá vendo? Então, não existe nenhuma forma de perdão, de acessar esse perdão com esquecimento. Não, pelo contrário. O perdão é justamente a vontade intencional de colocar isso para fora. Então, perdoar não é esquecer no sentido de deixar para lá. Ah, não, esquece isso. Né? A gente falou isso no vídeo passado. Ah, esquece isso. Não, o perdão não é isso. O perdão é a gente olhar de forma sincera, de forma honesta, de forma verdadeira para tudo que aconteceu e colocar isso em pratos limpos e acessar isso de forma intencional, tá? Então, o perdão não é esquecer. Então, o perdão é o quê? Exige que nós demos vazão às violações e mágoas que nós sofremos, tá? Perdoar não exige que carreguemos o nosso sofrimento em silêncio. Ou seja, que também sejamos mártires numa cruz de mentira. Quando a gente acha que o perdão é esquecer, nós estamos dizendo para a gente mesmo que a gente é mártir. Olha, eu estou carregando tudo isso sozinho, eu estou esquecendo isso, olha, eu tô anulando isso agora, segue a sua vida. Cara, isso é ruim, isso é mentira. A gente está sendo um santo mentiroso, porque a gente está passando por cima de tudo aquilo que causa maior mal entre nós. Tá vendo? A gente está lutando contra uma conexão natural e não tem nada mais terrível ao homem do que isso, lutar contra a sua própria natureza. O perdão não significa que devamos fingir que as coisas são diferentes das que são. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar como que a gente vive isso na prática para a gente não permitir que a gente viva essa mentira a respeito do perdão. Outra coisa, o perdão, gente, não é fácil, tá certo? Engano a gente achar que o perdão vai ser fácil. Não vai ser fácil, tá? Para nenhum de nós o perdão é fácil e não convém a ninguém minimizar a complexidade envolvida. Uma das coisas que mais atrapalham quando a gente está num momento difícil nessa questão de perdão é as pessoas que chegam as pessoas que chegam perto da gente e tentam minimizar o que a gente está sentindo. Ou a gente, quando está perto de alguém, a gente tenta minimizar aquilo que a pessoa está sentindo. Cara, não faça isso. Não permita que ninguém faça isso com você. Não minimize a dor que você está sentindo por causa da ofensa que você recebeu. Isso é uma violação tremenda. Por quê? Porque quando a gente está minimizando a dor de alguém, quando a gente está tentando superficializar essa dor, nós estamos dizendo que é fácil para a pessoa sair disso. E quem está de fora não consegue enxergar, não consegue perceber, não consegue dimensionar a dor da pessoa que está enfrentando a situação. Então, muito cuidado nessa ideia de, ao estar com alguém num momento
delicado relacionalmente falando, tentar superficializar isso, né? Tentar suavizar essa complexidade. Não faça isso e não permita que alguém faça isso com você, tá certo? Por quê? Porque a gente vai tentar superficializar, a gente vai tentar suavizar essa dor, a gente vai tentar minimizar essa dor e a gente vai enfrentar uma dificuldade, porque está afetando uma das coisas que são mais inerentes à nossa vida, que é a nossa conexão. Então a gente vai suavizar a dor, a gente vai minimizar a dor, não vai resolver o problema da conexão, e aí vem, além da dor, vem culpa, vem ansiedade. Você quer ver uma das coisas que mais atrapalham a gente no perdão? Quando a gente fala perdão, a gente pensa que vai ter uma receita fácil. A gente já pensa assim, poxa, o que é perdão? E a gente já começa, já a ansiedade batendo. Por quê? Porque a gente está achando que o perdão é fácil, tá vendo? A gente está minimizando tudo. A gente está minimizando com deixa pra lá, a gente está minimizando com a vida é assim mesmo. A gente está minimizando com N formas, que são as 4 barreiras, lembra que nós falamos semana passada? Então a gente são formas de dizer que o perdão é fácil. Gente, e o perdão não é fácil. Ele é possível, ele é acessível, ele vai acontecer, mas ele não é fácil. Tá ok, gente? Vamos lá, vamos à frente. Lembrando que daqui a pouquinho você vai ter um tempo para você mandar a sua pergunta, tá? Eu não sei aqui, gente, a galera do Facebook, eu não sei se eu vou conseguir abrir essa pergunta aí para vocês, porque eu não consigo acessar os comentários aqui agora. Mas você pode, pessoal do Instagram, por favor, você pode mandar sua mensagem, tá joia? Manda sua mensagem. Pessoal do Facebook, se você quiser mandar sua mensagem depois, eu prometo enviá-la, um áudio, alguma coisa, deixa o seu contato que eu mando as possíveis dúvidas para vocês, tá joia? Gente, então, como que a gente vai agora resumir tudo um pouquinho que a gente falou hoje e tornar isso prático? Então vamos lá. O que vai motivar a gente a mudar a nossa posição? Cara, se a gente está falando de perdão há 3 semanas, nós vamos falar mais uma semana, 4 semanas, a gente quer mudança, né? A gente quer mudança. E isso para mim é um desafio, né? Eu estava pensando, poxa, mas eu tenho que perdoar tanta gente ainda, eu tenho que lidar tanto ainda com esse assunto, mas é isso mesmo. No perdão não tem guru, não tem ninguém que vença o perdão e fala, ó, gente, uhul, não. Não, pelo contrário, a gente está dia a dia aprendendo e reaprendendo e precisando aprender cada vez mais. Então aqui vai uma receita, uma dicasinha, não uma receita no sentido de exata, mas uma dica para a gente começar. O que vai motivar a gente a mudar? Primeiro, nosso sofrimento e as nossas dores e as nossas perdas têm o poder de nos transformar. Eita! Tá certo, gente? Então internalize isso para você, internalize isso na sua mente, no seu coração, internalize isso na sua vida. A nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso pesar, as nossas perdas, as nossas aflições têm um grande poder de nos transformar, tá? A África do Sul, que é um país histórico, Nelson Mandela mudou a história do país com o perdão. Tá? Depois no final eu vou passar um livro, indicar um livro que é um livro escrito por um dos líderes da África do Sul, e ele vai contar a história de como a África do Sul, um país, hein, gente? Não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de um país. Como um país foi transformado, como ele venceu uma série de problemas sociais e históricos com o exercício atribuído ao perdão. Por quê? Porque quando a gente entende que essa nossa dor, o nosso sofrimento e a nossa perda tem poder de nos transformar, tá certo? Então não desvalorize isso, tá? Segundo, nem sempre vai parecer justo, tá? Mas por que a gente se motiva a mudar? Porque mesmo não parecendo justo, nem parecendo fácil, com o tempo um grande bem pode se originar de uma grande dor. Olha que interessante. Então,
Pergunta para as pessoas depois de um tempo que elas passaram por um problema, uma série de aflições, enfim, alguma situação complicada na vida. Depois de alguns anos, essa pessoa vai dizer assim: poxa, eu aprendi. Poxa, hoje aquilo que eu vivi me fez, criou em mim, gerou em mim algo positivo. Que seja uma ideia, que seja um pensamento, que seja uma nova atitude, que seja um cuidado, que seja uma forma de agir diferente, enfim. É possível nós entendermos que pode não parecer justo, pode não parecer legal, pode parecer que não é tão interessante, mas nem fácil, né? Mas com o tempo, um grande bem pode surgir a partir de uma grande dor, certo? Então aí pega sua caneta e anote agora 3 passos que a gente precisa seguir, começar a seguir, para a gente começar a entender o perdão, tá? Nós estamos caminhando já, semana que vem já é a nossa quarta conversa. Não, aqui com vocês vai ser a terceira, né? Então nós já estamos caminhando assim da metade para o fim. Então agora já tá para a gente começando a trilhar um caminho um pouquinho mais prático, tá? Repito, se você perdeu alguma coisa, se você tem dúvidas, se você ficou aí no meio do caminho alguma coisa, me manda, por favor, que eu posso te ajudar pra gente chegar junto aí nesse final, tá joia? Então, anota lá. Primeiro, você quer acessar o perdão? A gente quer viver esse perdão? Então, primeiro, conte a história pelo tempo que achar necessidade. Cara, o inimigo número 1 do perdão é a fuga da história. É a fuga do que aconteceu. Por quê? Porque é justamente o que aconteceu que mais fere, que mais lembra, que mais traz à tona, que mais faz a gente perceber o que aconteceu. Cada vez que a gente pensa, a gente vê um detalhe a mais, a gente vê uma atitude a mais, a gente vê um erro a mais, a gente vê uma falta de cuidado a mais, a gente se sente mais burro, a gente se sente mais de idiota, como que eu não vi isso, ou como que eu fui fazer isso, tá vendo? Então, você quer mesmo, de verdade, vou perguntar de novo, quer mesmo, de verdade, construir o perdão? Então, aceite o desafio de contar a história pelo tempo que você achar necessidade. Não se reprima a suprimir a história. Então, o que aconteceu? Me conta. Daí, gente, a gente entende a necessidade da gente ter alguém perto. Alguém de confiança, um ambiente interessante onde a gente possa contar essa história. Conte a história. Conte a história. Abra o baú e mexa em tudo. Conte tudo. Certo? Vou usar um exemplo. Quando você vai fazer, por exemplo, imagine um dono de um mercado que ele vai fazer o balanço, né? Chamado balanço da loja dele, para ver como é que tá do mercado dele. O que ele faz? Como é que é feito o balanço? O balanço é feito só na loja ou no armazém? Cara, o balanço mexe em tudo. Para um funcionário, para um proprietário de uma loja, de um mercado, enfim, fazer o balanço, ele mexe em tudo. Tudo que ele pode mexer, ele mexe a fim de fazer a contagem de quantos produtos ele tem. Tá vendo? Então, quando a gente está falando do perdão, nós precisamos fazer um balanço da nossa vida. É adentrar lá no mais profundo e contar essa história. Conte a história pelo tempo que você achar necessidade. Ok? Segundo, anote aí para você não esquecer. Segundo, não apenas conte a história, mas agora você vai contar a história numa outra perspectiva. Conte a história falando de suas mágoas. Eita, outra coisa que a gente não consegue. A gente não gosta. Fale do que você sentiu. Fale o que te causou. Fale as mágoas. Fale as emoções. Fale tudo. Verbalize. Põe isso para fora. Chame um amigo. Escreva no papel. Fale para você mesmo. Enfim. Gente, o processo do perdão é uma construção. Então, conte a história. O que aconteceu. Conte
tudo o que aconteceu, como foi, quando foi, por que foi. Segundo, conte tudo o que você sentiu, todas as suas mágoas, aonde interferiu, aonde mexeu, o que causou, sem medo, gente, sem medo. Lembre-se, semana passada nós falamos isso aqui, o foco do perdão não é o outro, o foco do perdão sou eu mesmo. Então, o perdão é a nobre ótica de olhar para mim e dizer eu me amo. E porque eu me amo, eu vou jogar isso para fora. Então, o não perdoar é um atestado de que a gente não se ama. Cara, olha isso. A dificuldade com o perdão, na verdade, revela uma dificuldade com o amor próprio. Nós estamos tão preocupados com o outro que a gente morre com as doenças causadas, emocionais, físicas, causadas pelo perdão, porque a gente está achando que é o outro. Não, perdão, o foco é só eu. O perdão, foco em mim, ok? E terceiro, conte a história, fale de suas mágoas e depois você vai liberar, conceder esse perdão quando você se sentir pronto. Eita, que legal! Falar de mágoas é rasgar o coração, é abrir as comportas das águas amargas para as águas doces para que as águas doces se façam presentes. Obrigado, mano, obrigado, cara, James, é isso mesmo. Tá vendo? O que é mágoa? Má água. Então a gente tem que pôr isso para fora. A gente está sendo alimentado o tempo todo de má água. Então, esses 3 pontos são interessantíssimos se a gente quer acessar o perdão. Primeiro, conte a história. Por quanto tempo você achar necessidade? Se seu amigo, se a sua amiga, se o seu cônjuge, enfim, cansar da sua história, vá para outro, chama outro amigo, chama outra pessoa, vá para não estou falando trocar de cônjuge não, tá, gente? Estou falando trocar de amigo ouvinte, trocar de pessoa ouvinte, até que você se sinta leve em relação a essa história. Segundo, conte as mágoas, tá? Fale as mágoas, o quanto você achar necessidade de falar. E todas elas. O que você sentiu. Gente, na moral, sem pudor. Sem pudor religioso, sem pudor familiar. Nós estamos falando de saúde, tá? Quando você vai lá para o médico, para a cirurgia, ele não tem pudorzinho de pegar em você, de tirar sua roupa. Não, para com isso. Entende? Para com isso. Sem pudor de, eu não posso falar. Não, que conversa. A gente precisa ser sincero, a gente precisa entender o perdão como uma ameaça à nossa existência, certo? Em terceiro lugar, então, você vai entender que esse perdão vai sendo construído e quando você menos esperar, você vai estar pronto para dar esse perdão, para conceder esse perdão, para abrir mão de um passado que não pode ser mudado. Tá? Que não pode ser mudado. Então entenda, o que aconteceu não pode ser mudado, mas pelo perdão pode ser ressignificado. Vou repetir. Passado ninguém muda. Passado a gente ressignifica através do perdão. Certo? Então, ninguém vai mudar o que aconteceu, ninguém vai voltar lá e não tem como, né? Não tem como. O que aconteceu, aconteceu. Agora a gente precisa colocar uma pedra sobre isso e viver a ressignificação de todo esse processo. Gente, beleza? Uma reflexão para a gente terminar. E se você tiver uma pergunta, você pode mandar aí agora. Reflexão. Nenhum de nós quer que a sua história seja a soma de todas as suas mágoas. Nenhum de nós quer que a história de sua vida seja a soma de todas as suas mágoas. Não fomos criados para viver na dor e no isolamento. Fomos criados para viver no amor e na conexão mútua. Repetir. Não fomos criados para viver na dor e no isolamento. Pelo contrário, fomos criados para viver no amor e na conexão mútua. Então, gente, por favor, por amor a nós mesmos, por amor a você, por amor à sua família, por amor à sua saúde, entenda, perdão é o mais alto
atestado de amor próprio. Então perdoe, porque nós não fomos criados para a nossa vida ser um acúmulo de mágoas, mas a nossa vida é uma soma das ressignificações que a gente faz de tudo que a gente passa, tá? Hoje eu preciso perdoar muita gente precisa me perdoar, muito vai acontecer de novo, sempre vai ter esse processo. Agora imagina se sempre nas minhas falhas e nas falhas das pessoas que estão comigo, sempre eu vou ter essa dificuldade de perdoar, tá vendo? Então eu preciso de uma vez por todas encarar esse meu desafio como um desafio interessantíssimo, importante, fundamental para a minha vida. Certo? Gente, perguntas? 2 minutinhos aí pra gente fazer as nossas considerações. E eu quero... a vida é curta demais para ser apequenada. Muito bem, obrigado, James. Gente, eu quero pedir um favorzão para vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo com alguém. Você tem aí os seus amigos no WhatsApp, seus amigos no Instagram, no Facebook. Eu creio que tem muita gente adoecida por falta de acesso a esse conhecimento de perdão. Claro que aqui a gente não falou nada do que é, né? A gente falou muito pouco, mas eu acho que esse muito pouco pode ajudar muito e muita gente. Então, geralmente eu não fico muito pedindo assim para ninguém compartilhar os meus assuntos, mas esse assunto eu quero fazer questão de pedir, por favor, para você compartilhar. Lembrando, se você quiser receber esse conteúdo no seu WhatsApp, me manda o seu WhatsApp, que eu te mando o link. Ou então você já pode ir direto lá no meu canal no YouTube, Myron Pereira, tá? Se inscreve lá, ativa o sininho para você receber as notificações de quando eu postar um vídeo, tá joia? Alguma pergunta, gente? Algum pedido de perdão? Às vezes aí ao vivo você já quer pedir perdão para alguém? Manda bala, manda bala. Usa aí, use e abuse a rede, tá certo? Se não tem nenhuma pergunta, eu queria encerrar, tá? Mas eu vou dar um minutinho aí para você fazer a sua pergunta. Infelizmente eu não consegui ler tudo que as pessoas colocaram aí, nas descrições, me desculpa, mas se você escreveu alguma coisa aí, se for importante, se for uma dúvida, você pode me mandar, tá certo? Dúvidas, crises? Senão a gente vai terminando por aqui. Gente, pessoal do Facebook, muito obrigado, tá? Muito obrigado, valeu. Acho que essa live vai ficar disponível aí por um tempo e você pode assistir de novo e indicar para alguém, tá certo? Auri, muito bom, meu amigo. Ô, Auri, obrigado, viu? Por você estar aí. Valeu. Espero a gente ter mais chances como essa. Meu desejo é fazer essa live toda terça-feira à noite, tá? Se você puder, e a gente vai fazer variados assuntos, tá bom? Um abraço, galera do Facebook. Fica na paz. Gente do Instagram, quem tá online aí ainda, muito obrigado pela sua participação. James, valeu, obrigado pelas considerações. Gente, quem tá online aí, brigadão mesmo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Quinta-feira nós temos a nossa penúltima palestra ao vivo não, né? Lá no local presencial. E na terça-feira eu vou estar aqui de novo, na próxima terça-feira,